Grande amigo, Ô, Jefferson Josué, um abraço, meu irmão. eu que agradeço pelo carinho, viu? Tranquilo, estou mais aqui para isso. Obrigado pelo convite. E seria pronto a atendê-lo aqui e conversar um pouco com todos os meus amigos e irmãos da Ordem de Molay brasileira. É isso aí. Eu agradeço a galera que tá entrando aí. Bruno, doutor Bruno, um forte abraço, viu? Tá me ouvindo direitinho? Ô, Bruno, quanto tempo que eu não vejo, Bruno? Muito tempo que eu não vejo o Bruno. Você tá, Bruno Melo, tá dando pra ver direitinho? Ouvir? estou lhe vendo bem. E aí, você está me vendo bem? Tá ótimo, tá tudo ok. Beleza. Então, Robson, eu fiz um apanhadozinho um pouquinho para a gente bater esse papo, mas antes da gente entrar de fato na origem do tema, que a gente vai fazer umas perguntas legais para você, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história de vida, né? Um pouquinho só, porque eu sei que é uma longa história, antes da gente entrar nas perguntas que eu vou te fazer. Tranquilo, Jefferson. Veja bem, eu sou, na verdade, filho de Uruçuca, né? Sou Maravilha. filho de Uruçuca. Muita gente aqui em Ilhéus e não sabia disso, né? Não sabe disso, mas eu vim para Ilhéus aos 5 anos de idade, com o falecimento de minha mãe, minha genitora, né? Sim, Dona Deja. E com 5 anos, aos 37 anos ela faleceu e aos 5 eu vim para Ilhéus, morar com minha tia, Dona Maria Jardinha, que faleceu há pouco tempo também. Mas nós fomos criados por ela, pela nossa avó de criação, Dona Tudinha Tavares, uma família que acolheu a gente e nos criou. Né? E aí nós começamos na luta, né? sim, Na batalha diária, nos entramos na vida pública, na política, né? sim. Trabalhamos em vários locais na cidade, no comércio, em oficina, Maravilha. né? Trabalhamos e até hoje não paramos na batalha, na lida diária do dia a dia, né? E nessa militância das atividades públicas. Sempre trabalhei, a grande parte trabalhei em atividades públicas na prefeitura e outros órgãos públicos, mas também na iniciativa privada, numa clínica odontológica, num posto de gasolina, numa loja de conveniência, né? Sim. Algumas atividades, alguns anos parado, desempregado, mas a gente nessa luta, na batalha do dia a dia, da vida, que faz a gente crescer como pessoa, como cidadão. Né? Sim. Então, aí nós, nessa luta toda, perdemos há 2 anos, 3 anos atrás, minha mãe que me criou, né? E aí hoje nós moramos só, Sim. né? Voltamos aqui morando sozinho, só nunca a gente mora só, a gente mora com Deus, Verdade. né? A gente mora com Deus que está sempre a nos guiar e nos acompanhar. Fomos criados em família, assim, uma criação muito, vamos dizer assim, severa, Sim. mas de princípios e de valores, e Sim. acima com esses princípios e valores acima de tudo, e vivendo isso, né? Sim, sim. Esse é um pouco da nossa história, da nossa caminhada de 48 anos de Tá quase vida, né? 50 anos, né? Fizemos quase, quase, se Deus permitir, vamos chegar lá e fazer uma bela festa. Vai fazer 50 em 2001, em 2021 ou 2022? 2022. Pronto. 2022. Janeiro de 2022. Eu Que sou de maravilha. janeiro. Que maravilha. Então, nós somos do mesmo mês, né? Eu sou do dia 11. Ô, Robson, tá dando para me ouvir? Lucas, muito obrigado pelo carinho de nos acompanhar, viu? Vou chamar ele de novo. Deve ter caído. Vou chamar ele aqui de novo. Grande Lucas, um forte abraço, viu? Sou seu fã, viu, Lucas? Nunca mais te vi. Hoje a gente está batendo papo com o nosso amigo Robson Jardinha, 30 anos de ordem, né? 30 anos de ordem Molay, não é para qualquer um, né? O jovem atuante.
Sou seu fã, viu, Lucas? Sucesso aí para você e sua família. Sabe que eu tenho muito carinho, respeito e admiração por toda a sua família. Você, principalmente, né? Cara muito querido. Vamos ver se o Robson já voltou. Vamos lá. Voltou, enviar de novo. Foi a minha ou a sua que caiu? Foi a minha, né? Foi a sua. Você está usando dados móveis ou é Wi-Fi? Que às vezes acontece isso mesmo. É nos dados móveis. Você tem como botar no Wi-Fi aí ou não? Aí nesse caso onde você está Já não tem. botei. Já botei. Já botou? Já. Pronto. Que às vezes realmente os dados móveis dá trabalho um pouquinho. Mas o importante é que está dando para ouvir você, beleza? Às vezes dá uma oscilada, é normal, faz parte. Mas você está me ouvindo legal, né? Tô lhe ouvindo legal, hein? Tô lhe ouvindo legal. Beleza. Então, como eu estava falando, eu fiz algumas perguntinhas aqui, né? Para poder facilitar o nosso bate-papo. E você dá uma aula para a gente, que eu sei que você é fera, né, sobre a ordem. Então, eu queria primeiro iniciar perguntando para você o que é a Ordem de Molay e como surgiu. Epson, veja bem, a Ordem Molay é uma organização de jovens, né? A maior organização de jovens do mundo, né? Surgiu em 1919, em Kansas, nos Estados Unidos, pelo maçom, nas mãos do maçom Frank Sherman, né? Que foi o fundador da nossa ordem, da nossa instituição. Sim. Era um maçom que pegou, criado um grupo de jovens, Sim. órfãos, né? Ali em Kansas, nos Estados Unidos, devido à Segunda Guerra Mundial. Sim. E começou a trabalhar com esses jovens, se reunir com esses jovens. Como ele era maçom, reuniu-se, às vezes, na maçonaria, na casa de alguns maçons e alguns jovens. Sim. Foram, no princípio, 9 jovens, né? E ele acolheu esses jovens. A maçonaria, como maçom, ele acolheu esses jovens e deu todo apoio. E que nome dá a este... Foi crescendo esse grupo de jovens. E que nome dá, né, a este grupo? Isso discutiu vários nomes, várias sugestões dos jovens à época, mas o nome que mais cresceu foi o nome de Jacques de Molay, que Jacques de Molay foi o último grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários, né? Jacques de Molay, ele preferiu morrer queimado, né, do que entregar seus companheiros, deletar seus companheiros. Então, processo de fidelidade ao companheiro. Tanto que um dos princípios das virtudes da Ordem de Molay é o companheirismo. Sim. Que nós vamos falar mais na frente sobre essas virtudes da Ordem de Molay. Então esse grupo foi crescendo, esse movimento foi crescendo, tomando os Estados Unidos, e hoje chegou em centenas de países no mundo inteiro tem a Ordem de Molay. Onde tem uma maçonaria, tem a Ordem de Molay praticamente, né? Porque são um grupo de jovens que recebe o apoio, o patrocínio da maçonaria universal. E em cada capítulo de Molay, cada cidade, o apoio daquelas lojas maçônicas ali naquela cidade. Sim. Porque a maçonaria, ela acolhe esses jovens. Eu costumo dizer, já um pouco falando como sênior de Molay, como um de Molay experiente, e hoje e como maçom também, que a maior investimento da maçonaria é a Ordem de Molay, porque prepara o jovem para o futuro. Sim. Desperta nele princípios e valores, né? E hoje a maçonaria não só os de Molay, como também tem as filhas de Jó, que fica uma sugestão aqui, onde eles pegam uma das meninas aí da filha de Jó, fala sobre as filhas de Jó. Sim, e a gente precisa trabalhar a juventude que está aí abandonada, vamos dizer assim, no mundo, e a gente... Verdade. Acolher esses jovens. Verdade. Nesse acolhimento é que a maçonaria faz esse investimento. Então é mais ou menos essa coisa da Ordem de Molay no mundo, né? No mundo ela surgiu em 1919 em Kansas, nos Estados Unidos, pela mão do maçom Frank Sherman, através de 9 jovens. Ótimo. Os primeiros 9. Quero agradecer, Robson. Tem uma galera entrando aí, não pode deixar de agradecer, né? A galera que está nos dando moral. Vamos dar moral, porque dá moral pra gente, né? Lucas está aí. Bebeleco, nosso amigo querido Bebeleco. Bebeleco é um cara fera, você conhece muito bem, né? Flávia Ribeiro.
Flávio Ribeiro também, gente boa. Diego, grande Diego Amigão, sou fã desse cara também. Diego. A galera, Aurora Sushi Delivery, um abraço à galera da Aurora Sushi. Beleleco, qualquer dia desse a gente vai marcar uma, viu? Quero que você fale um pouquinho dos seus conhecimentos do Batman pra gente. Vai ser massa. Grande Belo. Jardinha, dando continuidade aqui no nosso bate-papo, eu fiz uma outra pergunta aqui, meio pesada. Eu quero que você desenrole, porque eu acho que você tem muito conhecimento. Então não vou pegar leve pra você não, viu? Me desculpe, mas vai ser só pedrada. Então, a pergunta é: quem trouxe a ordem para o Brasil, a Bahia e para Ilhéus e quando? Vai, saca? Viu? Segura que o menino é teu. Bom, para o Brasil foi o grande tio que nós chamamos até hoje. Todos os demolês, por mais grau alto que ocupe na maçonaria ou na vida social, tem o carinho e respeito do nosso tio Alberto Mansur, que já partiu para o Pai Celestial. Né? Nosso tio Alberto Mansur, que foi quem trouxe a Ordem Demolê para o Brasil por volta de 1980, em agosto de 1980. Então são 40 anos de Ordem Demolê brasileira. Né? Na verdade, eu tenho muito orgulho dos 40, eu faço 30. Né? Tenho muito orgulho disso. Então foi nosso tio Alberto Mansur, que numa viagem nos Estados Unidos conheceu a Ordem Demolê e foi o grande idealizador de trazer a Ordem Demolê para o Brasil. Né? Quem fomentou, quem lutou toda a vida de dedicação, até os seus últimos dias de vida, dedicação à Ordem Demolê, porque acreditava no jovem. Né? Acreditava na juventude, não acredita na juventude, acreditava como pessoa, como estava, como ser humano que viveu no meio de nós, ele acreditava verdadeiramente na juventude. Quando eu digo acredita, porque as pessoas não, as ideias ficam, né? Verdade. As ideias ficam para sempre. Nosso tio Alberto Mansur, essa ideia, essa sua visão de ordem, de mundo, de juventude, de acreditar, é para sempre. Bom, na Bahia, quem trouxe foi nosso tio José Humberto Ramos Martins, deve conhecer José Humberto. Sim. Né, trabalhou aqui na prefeitura de Ilhéus conosco. Sim, claro. Nosso tio Humberto, por volta de 1983, 85, não me passa a data muito, mas mais ou menos nessa época, para Itabuna, que foi o capítulo máter da Ordem Demolê na Bahia. O primeiro capítulo Demolê na Bahia foi o capítulo Itabuna. E de lá para cá, tio Zé Humberto trouxe essa luta pela Bahia inteira. Foi uma grande pessoa também que teve essa visão de levar a Ordem Demolê aonde ele pudesse na Bahia. E Ilhéus não podia ser diferente, outra pessoa visionária da juventude, acreditava na juventude, nosso querido tio Moisés Boana, de Oliveira Filho. Grande pessoa, um maçom de primeira linha, um cidadão ilhéense de primeira linha, que viveu também essa dedicação à causa e à Ordem Demolê. Partiu, mas deixou esse legado. Então essas pessoas, o tio Alberto Mansur, o tio José Humberto, o tio Moisés, deixaram esse legado em vida para a eternidade. Né? Para a eternidade, porque enquanto houver a Ordem Demolê, enquanto houver jovens, né, nós vamos viver com a Ordem Demolê para preparar a nossa juventude para um mundo melhor, que é um dos princípios da Ordem Demolê, né? Maravilha. Deixa eu saudar de novo a galera que enquanto você falou entrou aqui, viu? Já falei Beleleco, aqui Robson. Robson, meu amigo. Boa, amigo Robson. Um abraço para Robson. Sayonara Machado, um forte abraço, Sayonara, Paulo Machado, Sayonara, casal que eu sou fã. Meu ex-diretor e a minha ex-gerente. Sou fã desse casal, viu? A gente boa demais. A galera da Anemia Falciforme de Ilhéus está sempre batendo papo aqui. A gente está sempre batendo papo, eles estão sempre acompanhando. Inclusive, quero lembrar que toda vez eu falo só na live, quero lembrar para entrar em contato com eles, que eu acho interessante divulgar o trabalho da galera do Anemia Falciforme também. Deixa eu ver. Alisson Andrade. Um abraço também. Jardinha, voltando aqui ao nosso bate-papo, tem mais uma outra pedrada para você aí, ó. Essa eu acho até um pouco leve, eu acho que eu aliviei demais essa, né? Mas vamos lá.
Como você conheceu a Ordem Demolei? Essa é mamão com açúcar. Mamão com açúcar, né? Mas a Ordem Demolei eu conheci em 1990 através do meu amigo e irmão, só que eu tenho o maior carinho, uma amizade de 30 anos, pode ser, é de mais de 30 anos. Eu conheci ele antes da Ordem Demolei, uma amizade de mais de 30 anos, meu amigo Dr. Helder Valiense. Foi através dele, da minha madrinha, a mãe dele, tia Vilma, nosso tio Valiense, que eu conheci a Ordem Demolei. Ele foi lá em casa, na verdade eu andava muito na casa dele, por a mãe dele ser minha madrinha e tudo, e ele me convidou para fazer parte da Ordem Demolei. Então, foi até um fato interessante que o dia da minha iniciação foi num dia de gincana no Pacheco. Está acontecendo a gincana do Pacheco e nossa equipe Chai, a equipe Chai, estávamos ganhando a gincana, mas teve que parar para poder, nós tínhamos essa atividade para ir para a minha iniciação, e eu ia trabalhar, que ele já era Demolei, ia trabalhar na iniciação, e aí nós pegamos deixamos a turma lá e fomos para nossas atividades. Então foi meu amigo e irmão Helder Valiense que nos apresentou a Ordem Demolei e que hoje eu tenho o orgulho de fazer parte e completar hoje 30 anos de atividade dentro da Ordem Demolei. Maravilha. Eles são da família de Vitor? Você lembra de Vitor, da época do Reão de Léo? Você estava lá com a gente? Vitor Valiense, Helder é tio, primo, na verdade, de Vitor. Sim, Vitor Valiense. Foi Demolei também. Foi não, né? Porque não existe ex-Demolei. Sim. Mas às vezes a pessoa, por questões da vida, não frequenta as suas atividades, não, normal, como qualquer entidade, como qualquer entidade, você entra, mas chega no percurso da vida, você tem que tomar outros rumos, outros destinos. Isso mesmo. Eu vou fazer uma outra pergunta que eu acho leve, né? Muito leve, mas depois vem uma outra super pesada, então não vai se empolgando não, viu? Não vai se empolgando não. Essa é o que lhe fez se apaixonar pela Ordem Demolei? Isso é leve demais, é outro mamão com açúcar. Né? Essa é. Meu amigo Jefferson e meus amigos, na verdade, a Ordem Demolei, eu costumo dizer que você entra na Ordem Demolei. É fácil, relativamente fácil. E natural, você entrou na instituição, qualquer entidade, qualquer associação, tudo. O mais difícil é deixar a entidade, a instituição entrar em você. Sim. Foi o que aconteceu comigo, acontece com muitos jovens, muitas pessoas que passam pela Ordem Demolei. Se apaixonam porque a Ordem entra na pessoa, os princípios, os valores, a irmandade, o companheirismo, a qualquer canto que você vá do mundo onde tenha um capítulo Demolei, onde tenha um irmão Demolei, você se sente em casa. Você é acolhido, você é abraçado, você vive realmente. Meu irmão Wagner, estou vendo aqui, grande Wagner. Manda um abraço para Dr. Wagner Aires. Eu sou fã do trabalho desse rapaz, viu? É nosso futuro desembargador. Anote aí, viu? Anote aí, Jardinha. Esse rapaz aí, o futuro dele é subindo ao desembargador, depois só Deus que sabe para onde ele vai, viu? Porque esse homem vai longe. Gente boa é assim. Então, como eu estava dizendo, a Ordem entra na gente, a gente se apaixona pelos princípios, pelos valores, pela história da Ordem, pelo um processo de, meu amigo Jefferson, de conhecimento. Quando você se apaixona, o que você conhece, você procura conhecer, procura estudar aquilo. Eu costumo dizer de que você se apaixona pelo que você conhece, você não se apaixona pelo que você não conhece. Isso é na igreja, isso é na vida, isso é tudo, porque você procura se apaixonar, por conhecer. Para se apaixonar, tem que conhecer. Então eu busquei conhecer a Ordem Demolei, e cada vez que eu ia para uma atividade Demolei, que era seja em Ilhéus ou ali em Fronteiras da Bahia, que era acolhido pelos irmãos de ordem, aí eu voltava cada vez mais apaixonado por essa grande instituição que é a Ordem Demolei. Maravilha. Agora eu vou fazer uma outra pergunta, que essa é uma pedrada, segura aí, viu? Quero mandar um abraço para Tarcísio Neto, nosso amigo querido, Cleiton Nadir, um abraço a galera que está nos acompanhando. Vou fazer uma pergunta meio
meio pesada para você responder, porque você é o homem dos conhecimentos, né? Nada. É verdade que a ordem viveu uma crise e que chegou a se dividir por um tempo? Jefferson, verdade. Por volta de 2002, 2003, por aí, a Ordem Molay sofreu uma grande crise, né, de divisão. Nós chegamos a ter dois Supremos Conselhos. O Supremo Conselho, para esclarecer, é o órgão máximo da Ordem Molay, né? É quem dirige a Ordem Molay no Brasil inteiro. Então, pelo Supremo Conselho, houve essa divisão da Ordem. Mas vamos dizer assim, o trabalho, os esforços dos irmãos, de todos os irmãos, foi muito grande para que isso passasse. Sim. Como qualquer entidade que vive momentos difíceis, vive crise, seja na vida pública, seja na vida empresarial, social, momentos difíceis. E a nossa instituição passou por esse momento e venceu, graças a Deus. O mais importante é que vencemos aquele momento, deixamos para trás. E foi agora, no final de 2019 para 2020, que houve a reunificação, que é o sonho, o desejo de a grande parte, grande maioria da Ordem dos Demolês do Brasil inteiro, quando nós fizemos essa reunificação. E hoje a Ordem Demolei é uma só, com um só objetivo: crescer, crescer e levar os princípios e os valores da Ordem Demolei para a juventude brasileira, para a juventude que está aí, às vezes, sem norte, sem rumo, sem um conhecimento daquilo que vai fazer ela ser melhor, né? E aproveitando o seu gancho, Sim. A Ordem, ela vive... por que eu digo que a Ordem ela é fundamental no processo da formação dos jovens? Porque um Demolay tem os virtudes da Ordem Demolay, que são 7 virtudes cardeais de um Demolay: amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Esses são os 7 virtudes cardeais de um Demolay, né? E tem, além dessas virtudes que são base de nossas 7 virtudes, nossas 7 luzes, né, da Ordem dos Demolays, que a gente leva isso para o resto da vida, alcançando o mais alto degrau da fama, da vida social, cultural, política, intelectual, ou no mais baixo nível da vida também. A gente não pode esquecer esses princípios que a Ordem do Demolay verdadeiro leva para sempre. Tem essas virtudes e tem os princípios. Um Demolay serve a Deus, um Demolay é leal, um Demolay é cortês, um Demolay respeita e honra todas as mulheres. Esse é os princípios da Ordem Demolay, além das nossas 7 virtudes. Maravilha. Eu, quando falo Ordem Demolay, me emociono. Eu sei, eu percebi. Eu cheguei a travar aqui, porque eu percebi. Principalmente hoje, é um dia para mim muito especial. Você falou da questão hierárquica do Supremo, que se resolveram, né? Estava na divisão. Você pode falar sobre como é que é feito a cadeia hierárquica, ou é algo interno? Não precisa dizer nomes, mas... Não tem problema nenhum, não. Veja bem, a hierarquia da Ordem Demolay tem o Supremo Conselho, né, que é dirigido pelo nosso irmão, o Grande Mestre Nacional, e toda a sua estrutura, que é o primeiro Grande Mestre, o Grande Secretário Nacional, o Grande Tesoureiro Nacional, os Conselhos Nacionais, né? Irmão Edgley, que é nosso Grande Mestre Nacional hoje. Na Bahia, nos estados, não sei se na Bahia você tem o Grande Conselho da Bahia, com toda essa estrutura: o primeiro Grande Conselheiro, o Grande Secretário, o Grande Tesoureiro, toda a estrutura também. E você tem na região, como a Bahia, nossos estados da federação são estados grandes. Né? Por exemplo, a Bahia, eu costumo dizer que a Bahia não é um estado, a Bahia é um país. Verdade. Né? Então, você divide a Bahia aí em oficialarias. Né? E você tem a primeira oficialaria, que é a oficialaria de Ilhéus, Itabuna, Itajuípe, Guararema e outras cidades aqui circunvizinhas.
né? E você já tem a segunda oficialaria, que é Conquista, Jequié, Tapetinga, e aí você tem dividido em 5 oficialarias a Bahia. A maioria dos estados é nessa linha de divisão de número de 5, mas geralmente depende das atividades, da força do estado, do tamanho do estado, né? Da necessidade de dividir o número de oficialias. Porque às vezes você tem estados que é até menor que a Bahia, mas tem um número de capítulos menores. Sim. E vindo para as questões locais, você tem os capítulos. Os capítulos são o quê? São o corpo local, né, da entidade. Sim. Onde a célula é onde vive os jovens Demolês nos seus capítulos, nas suas reuniões no dia a dia. Você tem meu irmão Botelho, acabou de entrar aí, um abraço, meu irmão. Vou aproveitar também. O gancho saudar os demais, né? Obrigado, amigo Botelho, Ian, Simone Raffin está lá da Europa nos assistindo. Um abraço, Simone. Um abraço. Douglas, também um forte abraço, Douglas. A galera boa nos acompanhando aí. Muito obrigado pelo carinho. Simone, um forte abraço, viu? Pode continuar na sua explicação. Então você tem ali os capítulos. O capítulo ele é dirigido pelo mestre conselheiro, né? O mestre conselheiro, o primeiro e o segundo conselheiro, o secretário, o tesoureiro, a orador, aí são mais os cargos do processo administrativo interno, mas não tem nenhuma dificuldade. É orador, primeiro diácono, segundo diácono, mestre de cerimônias e tal. Então é quem compõe ali o capítulo. O interessante é que os cargos tem os cargos de liderança adulta, sim, que são os maçons, sim, que orientam e acompanham os jovens demolês para que continuem permanecendo naqueles princípios que a ordem ensina. Mas também tem os cargos de liderança juvenil, tem o mestre conselheiro nacional, o mestre conselheiro estadual, o mestre conselheiro regional. E no local você tem o mestre conselheiro, primeiro, segundo conselheiro, e você tem um conselho consultivo, né, formado por maçons, por sênios demolês, que acompanham e orientam esses jovens dia a dia. Né? Então essa é aí, mais ou menos, a estrutura da Ordem Demolês nível nacional até as questões locais. Então, deu para entender. Um abraço para Marqueira, um forte abraço, viu, a galera do Marqueira aí. E Marquinhos, um abraço e toda a família. Tarcísio, um abraço, Tarcísio. Eu queria saber o seguinte, então, pelo que você desenhou, a sua explicação, a Ordem Demolês é uma forma de preparar o jovem para seguir liderança, né? Seguir liderando no processo da organicidade e da própria estrutura maçônica e demais órgãos da sociedade em si, não é isso? Pelo que eu entendi. Com certeza. Exatamente. A ordem tem uma coisa que o Demolês aprende logo ao entrar na ordem, que é a preparação de líderes para o futuro próximo. A estrutura é preparada basicamente para esse sentido, né? Para isso. Quando você passou nós temos jovens que, nos mais altos degraus, você tem hoje no comércio, você tem na política, você tem nas profissionais liberais. Hoje aqui em Ilhéus nós temos inúmeros irmãos nossos, como empresário, você tem aí o irmão Luiz Gustavo Oiza, você tem o irmão Dante, que é advogado, você tem o irmão Helder Valiense, que acabou de entrar aqui, meu amigo, meu irmão. Não foi de Vladimir. Vladimir, um forte Vladimir, abraço. Hugo. Jonas Brasil, DJ Jonas, um abraço. A galera boa chegando aí também. Chegando. O irmão Helder Valiense, que é dentista, que é um grande profissional liberal, o irmão Dante, que é advogado, o irmão Lindomar Coutinho, que é médico no Rio de Janeiro, né, que está no nosso capítulo, o irmão Fabrício, no Espírito Santo, enfermeiro, nosso irmão. Se eu fosse falar aqui, seria Alisson Neves, lá em Brasília, né, que é engenheiro agrônomo, trabalha lá no órgão, em Brasília, na direção do órgão ambiental, lá do IDF. E inúmeros irmãos pelo Brasil inteiro. Você tem alguns de Ilhéus, mas nós temos aqui irmãos de diversas áreas. Na política, nós temos um irmão lá em Minas, que se o nome da cidade agora, que é vereador e que é forte candidato lá a vice-prefeito. O senhor está entrando na chapa lá de vice-prefeito em Minas. Demolês que foram prefeitos, vereadores,
deputado pelo Brasil inteiro. Maravilha. E sempre levando e tentando trabalhar os princípios dentro das suas atividades da Ordem de Molay. Maravilha. Doutor Lismar Uzeda, lá de Salvador, nos acompanhando. Um abraço, doutor. Obrigado pelo carinho. A gente está aqui recebendo o nosso amigo Robson Jardim, que está completando 30 anos de Ordem de Molay. Ele está contando um pouquinho da história dele e um pouquinho de leve apanhado da história de Molay no Brasil, da Bahia e de Ilhéus. Está contando um pouquinho da estrutura dessa ordem tão importante na nossa cidade. Ô Jardim, então, mais do que nunca fica provado e mostrado que toda a estrutura da ordem ela serve à sociedade formando líderes, né? Sim, sim, sim. Como eu disse anteriormente, a ordem é o maior investimento da maçonaria brasileira, é a Ordem de Molay. Né? Um dos maiores investimentos na sociedade da maçonaria é a Ordem de Molay. E outra coisa, bastante deixar claro, as atividades sociais que os demoleiros são estimulados a fazer. As atividades filantrópicas. Você vê hoje, nós temos a campanha nacional de arrecadação de alimentos, aonde chegou a ser arrecadado mais de 300 mil quilos de alimento no Brasil inteiro. Você aumentando isso no Brasil, porque foi uma campanha que é todos os capítulos demoleiros do Brasil trabalhando nessa arrecadação de alimento. Você tem a campanha nacional de medula óssea, que o Supremo Conselho Demolay Brasil coordena. O Hospital de Barretos, que agora é o Hospital do Amor, tem uma ala exclusiva dedicada à Ordem Molay, pelo trabalho que a Ordem Molay fez junto de arrecadação, de luta, de arrecadação de apoio, arrecadação de medula óssea nesse hospital. Você sabe o que é isso? Dentro do hospital, como o Hospital do Amor, que é o antigo Hospital de Barretos, tem uma ala exclusiva com o símbolo da Ordem de Molay e com a foto do nosso fundador, nosso querido tio Alberto Mansur. E você tem aqui, lá, a Ordem Molay, toda brasileira, ela faz a sua Dia das Crianças, Dia das Mães, Dia dos Pais, para famílias carentes, né, famílias que precisam, não é assistencialismo, é assistência social, aquele momento que às vezes a pessoa não tem oportunidade, mas que a Ordem de Molay, através com o apoio dos nossos tios maçons, tenta dar a essa sociedade, a esses nossos amigos e irmãos. Isso é tão importante, principalmente hoje, na sociedade que vivemos hoje, carente de novos líderes, né? Então, um órgão que capacita, prepara jovens para ser futuros líderes, isso aí deixa realmente a nossa sociedade com esperança de dias melhores e futuros melhores. Verdade. Parabéns pelo trabalho de vocês. Jardinha, fale um pouquinho mais aqui sobre o trabalho em específico mais da nossa cidade, do que vocês já fizeram, o que tem feito, se ainda tiver, se puder publicizar coisas futuras. Olha, Jefferson, depois dessa pandemia e até antes dessa pandemia, nós passamos mais preocupado, a Ordem Molay em Ilhéus, Sim. mais preocupado, que foi em 2019, em trabalhar as questões mais internas. Sim, né? sim. As questões mais internas, resolver aquelas questões, como ele disse, foi em final de 2019 para 2020 que houve a nossa reunificação. Então nós estamos trabalhando, os meninos, eu digo nós, não eu mais, não como o corpo, né? Um colaborador da Ordem Molay, um tio, tio-irmão, que eu prefiro que me chame os meus sobrinhos demolays, por ser um maçom hoje, é como nós chamamos os nossos tios maçons, nós chamamos de tio, e essa linguagem eu acabo até encontrando com alguns irmãos maçons, eu acabo me passando de tio, porque é uma coisa, a forma carinhosa que os demolays têm de tratar aqueles maçons que apoiam, que ajudam, que trabalham e que fomentam a Ordem Molay. Então nós somos preocupados, os meninos preocupados em resolver essas questões burocráticas, né, internas, certo? Mas que também, vamos dizer assim, essa pandemia acabou deixando um pouco a gente meio que sem poder se reunir, sem poder trabalhar. Mas os capítulos pelo Brasil inteiro têm feito essas atividades, e os meninos já recebi informações que os meninos aqui já estão trabalhando, fomentando essa arrumação, Sim. Né?
para poder começar a refazer esses trabalhos sociais. Então isso é de fundamental importância. Quando eu conversei com você, você me fez essa... Eu deixei algumas coisas que eu gostaria de deixar esclarecer. Sim. Né? Que estimular e pedir que os pais, as mães, as tias, os avós, as avós, procurem sempre uma maçonaria para indicar seus filhos, seus netos, para participar da Ordem Molay. Sim. Porque você não sabe como é bom um jovem fazer parte de uma instituição que trabalha nele princípios e valores. Já que hoje, infelizmente, nossa sociedade está deixando alguns princípios, alguns valores de lado. Verdade. Principalmente o valor do amor ao próximo, do respeito, da solidariedade. São coisas que são fundamentais que a Ordem Molay fomenta nesses jovens, fomenta na sociedade e tem trabalhado. Com apoio, deixo bem muito claro isso, e faço questão de deixar isso e ressaltar sempre. O apoio da maçonaria brasileira e da maçonaria baiana, né? E maçonaria em Ilhéus é fundamental para o crescimento, para a formação dos nossos jovens que fazem parte da Ordem de Molay, fizeram. Né? A gente que não está mal, alguns irmãos que já estão em outras atividades, foi fundamental essa presença dentro da Ordem de Molay. Eu encontrei com o irmão esses dias e ele disse assim: Jardinha, eu só tenho lembranças boas de você. Apesar de você ser chato, por quê? Porque eu jogava duro. Eu já como mais velho, já como grande mestre, que eu fui grande mestre da Ordem Molay na Bahia, tomei conta da Ordem Molay na Bahia durante 3 mandatos, né? Mas eu jogava duro com os meninos. Por quê? Porque quando a gente joga duro, porque a gente quer o bem, é o amor. Né? O pai, ele não castiga o filho se ele não ama. Quando você não ama o seu filho, você deixa ele solto, faz o que quer. Mas quando a gente ama, a gente corrige. E eu disse assim: eu agradeço muito as suas reclamações quando você jogava duro, eu agradeço muito isso. E para a gente enfeitar um pouco, vamos dizer assim, deixar alguma coisa importante, teve um fato que de um Demolay em Ilhéus, nós fomos para Belmonte, instalar um capítulo Demolay lá em Belmonte, e a mãe de um menino chegou para mim e disse assim: Jardim, eu preciso conversar com você. Fulano de tal tá com a namorada e tá fumando. E eu não quero isso pro meu filho. Vocês vão viajar, não vou deixar ele viajar não, mas como você me pediu, eu vou deixar. Quero que você converse com ele. Aí eu fui e tal, deixa comigo. Quando chegou lá, eu chamei, vou pro canto e tal, tinha um pé de caju e tal, começamos a conversar. Eu disse a ele, aí conversei com ele. Quando passou o tempo, eu encontrei com a mãe dele. A mãe dele me procurou e disse: Jardinha, foi que você fez? O menino mudou de água pro vinho. Eu só disse a ele, se ele queria ser motivo de decepção e tristeza, primeiro, para a sua família. Para a sua família. Sim. E depois para mim, os que gostam de você, como um filho. Só disse isso a ele. E Jefferson, você tem que dizer o seguinte: a Ordem Molay, eu sempre digo, ela, acima de tudo para mim, na minha visão, está a religião, que é fundamental para alicerçar valores, princípio, o respeito ao outro, o amor ao outro, a religião. Depois a família. Sim. Depois a família. Depois a Ordem Molay. Aí alguns assim, mas Jardinha tem a escola dá saber, dá conhecimento, da cultura, princípios e valores. Quem ensina é família. E a Ordem de Molay só vem para complementar isso. É nada mais do que isso, é a Ordem de Molay, minha paixão até hoje, com 30 anos de ordem, 48 de vida, sempre pela Ordem de Molay. Então, vou saudar os amigos que entrou aqui. Nosso amigo Jeremias, Jeré, grande comunicador, um forte abraço. Fábio Sarmento, um grande abraço. Cezinha Química, um abraço. Está sempre nos acompanhando. Professor César.
Né? Ó, obrigado. Aqui foi contemporâneo. Cezinha foi contemporâneo. Né? Cezinha tá sempre nos Foi meu acompanhando aí. contemporâneo de ordem, Um abraço, Cezinha. Muito obrigado pelo carinho. Tá sempre dando moral pra gente aqui. Um abraço, Ivan Moraes aí, ó. Meu querido amigo. Sou fã desse Grande Ivan. rapaz, viu? Esse é um dos grandes intérpretes da nossa música, viu? É um dos melhores intérpretes da nossa querida Bahia e do Nordeste. Sempre ele expandiu, agora é Aracaju, é Ilhéus, é Bahia, tá sempre andando para outros cantos e sendo sucesso. Cezinha, muito obrigado pelo carinho, viu? Tô sempre atento aí, você tá sempre dando moral pra gente aí. Um abraço, querido. Ó, Robson, eu não vou deixar... comigo. Né? Um abraço, obrigado, Cezinha. Oi, foi grande. Robson, eu vou mandar logo uma pedrada de novo aqui, porque você é um cara muito bom, então a gente tem que explorar ao máximo, né? Vou mandar uma pergunta aqui, ó. É opcional, se você quiser responder, por questões, né, às vezes... Mas, ó, qual a sua grande referência nesses seus 30 anos da Ordem Demolei? Qual a sua grande referência? Se você não quiser entrar em apertado, eu vou entender e faz parte. Não tem nenhum problema. Eu vou dizer a você, eu tenho uma referência nacional, que é o nosso tio Roberto Mansur, é uma grande referência para todos os demoleiros no Brasil inteiro. E uma grande referência que nós temos é aquele Ilhéus, e que eu tenho particularmente, é nosso tio, e hoje tio-irmão, o Wilson Neves. Não sei se você o conhece. Foi funcionário de Boana durante 30 anos, sempre na mesma empresa, trabalhou a vida inteira na mesma empresa. É uma referência para mim como pessoa de bem, de caráter, de valores, como maçom, como cidadão, como pai de família, como homem de bem. É aquela pessoa que tem uma palavra só. É uma grande referência para mim como maçom e como amigo. Foi assim fundamental nesta minha caminhada dentro da Ordem de Demolei. Tio Wilson José Fraga Neves. Maravilha. Para todos nós, eu acho, uma grande referência. Maravilha. Eu pude conviver mais próximo. Não tive o prazer de conviver muito próximo com Moisés Boana, que foi o fundador da Ordem, e tantos outros tios. Mas tio Wilson é realmente uma grande referência para mim. Cezinha está dizendo que aprendeu muito com você, Jardinha, sobre a Ordem. Eu acho que... Nada, é brincadeira dele, é bondade dele. Nada, você é um cara que é sempre aquele cara muito amigo, muito querido. Onde você chega, você sempre busca orientar, trazer boas reflexões. Cezinha não está mentindo, não. Está falando a verdade. Deixa eu ver aqui. Nosso amigo Nilton Ramos, né? Do Ilhéus Notícias. Um forte abraço. É bom é bom ter você por aqui, viu? Entrou no Zap também, entrou na Instagram também, né, Nilton? Um abraço, viu? Porque o Zap é assim, não tem jeito. Vai ter que... Quem quer estar discutindo as boas ideias, as boas coisas, vai ter que se jogar, mesmo não querendo. Não falei certo, Cezinha? Que ele é tudo isso que a gente disse aí, que você disse? Tá vendo aí? Então, vamos lá, um abraço pra galera aí que tá chegando aí. Ô Robson, tá chegando, tem 15 minutos ainda pra gente aqui bater esse papo. Um abraço pra doutora Dione Matos. Um abraço, viu? O Instagram, ele dá 1 hora só, então falta 15 minutos só, a gente tem que aproveitar ao máximo esses 15 minutos e vou explorar o máximo de você. Fale para nós um pouquinho das suas primeiros momentos na Ordem Demolei, qual foi suas dificuldades, as suas, digamos assim, seus acertos. Os erros, deixa para lá que já superou. A parte boa, a gente vai falar. Jefferson, na verdade, os erros eles são fundamentais na vida, né? Para crescimento. É verdade. Você aprende, você erra. Agora, eu tenho um amigo que diz assim, eu gosto muito dos meus erros, porque com eles eu cresci e aprendi que não devo repeti-los. Sim. É um amigo que me diz sempre isso. Eu tive realmente momentos, vamos dizer assim, de erros, mas um pouco difíceis dentro da instituição, porque quando você está, principalmente quando você lidera uma instituição, como eu fui grande mestre estadual, como eu fui grande secretário estadual, tem momentos que você acaba desagradando algumas coisas, algumas pessoas, né?
E teve momentos de que eu tive que ser muito duro. E hoje eu reconheço isso, que tive que ser muito duro com alguns irmãos, né? Alguns irmãos, eu fui duro até nas escolhas, porque a Ordem Mulher ela tem um processo de, vamos dizer assim, de iniciar as pessoas, os jovens, de buscar aquele jovem na sociedade. Então, eu fui muito duro em dizer não para algumas pessoas, alguns irmãos que acabaram entrando a ordem, mas naquele momento lá atrás eu fui muito duro, que eu fui muito, vamos dizer assim, rígido, mas não foi por uma questão de maldade, não foi por uma questão de perseguição, nada disso. Foi apenas por uma questão de entender naquele momento que aquela pessoa não ia vir somar tanto dentro da ordem. É uma das coisas que eu realmente acabei cometendo esses erros. Mas o resto, graças a Deus, eu fui mestre conselheiro, fui o mestre conselheiro mais velho do Brasil, porque a Ordem Mulher, você tem o mestre... o cargo do mestre conselheiro, você pode ser até os 20 anos. A ordem é de 12 a 21 incompletos. Você pode adentrar a Ordem Mulher, né? Ser indicado, fazer parte da Ordem Mulher de 12 a 21. Então, quando você, vamos dizer assim, eu, naquele momento, acabei entrando numa Ordem Mulher, já com 18 anos, e fui chegar ao cargo de mestre conselheiro do meu capítulo com 20 e tantos anos, né? Foi num processo que o Conselho Consultivo, como eu disse, que é o grupo de maçons e tal, eu não era maçom ainda, entendeu que naquele momento, para a ordem, eu era a melhor opção para poder ajudar a ordem, o capítulo Ilhéus, a sair daquele momento de crise, que também passou, o capítulo Ilhéus passou por um momento de crise, né, de dificuldades, poucos irmãos, não tantos demolês assim, você tinha a dificuldade de reunir, tem um número limite para você reunir, hoje você reúne com 10, antigamente você tinha que reunir com 15. Né? Então tinha essa dificuldade. E eu fui entrando naquele momento, a parte financeira do capítulo estava desestruturada, e os irmãos maçons hoje entenderam que naquele momento eu era uma opção, já com 20 e tantos anos. Então por isso fui o mestre conselheiro mais velho do Brasil. Depois eu fui grande secretário estadual do nosso irmão Humberto, que foi grande mestre estadual. Aí fui 3 anos grande mestre, depois nosso irmão José Donato foi grande mestre, nosso irmão Wilson não foi grande mestre, mas foi nosso grande secretário, não foi grande mestre porque não quis, né? Ele não quis realmente ser grande mestre, mas foi nosso grande tesoureiro, quando nós éramos grande mestre. Então nós passamos, eu fui deputado, na época existia a função de deputado da Ordem Mulher, eu fui deputado da Ordem Mulher, deputado federal da Ordem Mulher, tinha essa função antigamente, hoje já não tem mais. Fiz parte do conselho da Comissão Nacional da Ordem, era o representante legítimo do Supremo Conselho aqui em Ilhéus. Então, tudo isso a gente viveu dentro da Ordem, com muito orgulho, com muito humildade. Não, tudo isso que eu digo não é para mim engrandecer, me envaidecer, não, mas apenas para lembrar e me orgulhar de que eu contribuí. Né? Eu, quando estava, que a gente não a gente está na função. Verdade. Ninguém é prefeito, ninguém é grande mestre, ninguém é isso. As pessoas estão na função, está ali para servir. Né? E quando nós estávamos na função, como presidente do conselho e tal, quantas vezes eu fui para a loja, a gente lavou a loja, os demolês iam para lavar a loja, a loja dava a gente deixava a gente trabalhar nossas atividades, mas a gente tinha que lavar a loja para poder receber bem e nos ensinar para cuidar daquilo que a gente usa. Eu ia para lá com os meninos, eu já maçom, eu já velho na Ordem Mulher, velho entre aspas, né? Ia para lá, para lavar com os meninos, botar o short. Maravilha. E lavar. E lavar. Quero... Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Quero agradecer o carinho de um cara que eu acho que é o Papa da comunicação regional.
Osiel Aragão. Pense num cara massa, um dos melhores entre os melhores. Um abraço, viu, Osiel? Sou seu fã. Ah, Ziel. Jorge de Salvador tá mandando um abraço aí também, ó. Tá ligado lá de Salvador. Claudinha, um forte abraço. Nós estamos recebendo nosso amigo querido Bom, Jorge, Robson Jardinha, comemorando os 30 anos dele da Ordem Demolei. E o tempo está conspirando contra a gente. Só falta 8 minutos e a gente quer tirar o máximo de você ainda. Você contou um pouquinho da trajetória geral aí, sua. Nós estamos entrando agora, tentando sair de uma pandemia. Eu sei que a Ordem também cumpre um papel importante nesse processo no Brasil. Conte para nós essa importância de órgãos como a Demolei estar ajudando Brasil afora. Maurício Catita, um abraço, viu? eu recebi dos irmãos lá da onde foi meu pai, para não mentir, do Paraná. Do Sim. Paraná. Recebi dos irmãos do Paraná uma atividade que eles fizeram lá no Paraná de arrecadação de alimentos, confecção de máscaras, Sim. confecção de máscaras e distribuição também de álcool em gel. Sim. Eles fizeram esse processo lá muito pequeno. Começaram pequeno. Mas tomou tanto corpo, É sempre assim. que envolveu a cidade inteira. Quando começou, foram apenas, me parece que 5 ou 10 meninos. E de repente foi crescendo aquilo e tomou o corpo inteiro. Então, o que eu quero dizer com isso é que a sociedade, não só a ordem, todas as instituições, elas devem começar a dar o primeiro passo. Com 2, com 3. Além sou fundador, estamos fundando, oficializando a questão, o movimento em Ilhéus, Santa Dulce dos Pobres de Oração e Caridade. Onde eu e mais umas 10 pessoas. Quando começou a pandemia, teve que parar um pouco. Mas nós estamos trabalhando já para confecção de 2.000 máscaras para distribuir para as famílias carentes. Então, essas atividades, essas entidades, as entidades, Jefferson, são fundamentais, as entidades sociais, elas são fundamentais dentro de um processo da sociedade, do momento, não só desse momento que a gente vive, verdade. mas do momento histórico de amanhã, não é só de hoje, não, de amanhã. Independente da pandemia, nós temos essa responsabilidade como sociedade civil organizada. Verdade. De ajudar o outro, de ser solidário com o próximo, com o nosso irmão que está ali do lado. Porque você tem que sentir a dor do outro. Verdade. E as instituições, a sociedade,